Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre fundamentos de programação em PHP. Na aula de hoje, nós vamos aprender mais sobre tratamento de erros no PHP. Muito bem, pessoal. Então, o tratamento de erros no PHP, nós temos aqui um pequeno fluxograma, que é a sequência o que ocorre quando usamos o tratamento de erros no PHP. Então, nós temos aqui uma estrutura de decisão, onde ele vai tentar executar aqui o bloco try. Se houver alguma exceção, ele vai tratar a exceção, ignorar o resto do código que houver lá no try, ou seja, o primeiro erro que houver neste bloco, ele vai executar o bloco catch, e aí executando esse bloco catch, ele vai então levantar essa exceção. A grande vantagem do sistema de levantar uma exceção e tratar este erro é que você não permite que seu programa pare, que você evita que o seu programa quebre, né? Ele não vai crashar, ele vai se tornar resiliente. Uma das propriedades que um bom software deve ter, né? Ele deve ser capaz de se resolver ou se refazer de algum problema que ocorra com ele, alguma exceção. Então, o tratamento de exceção em um software, um programa, ele é muito importante. E aí esse bloco try catch, ele faz com que o seu sistema seja resiliente. Uma forma de nós tratarmos o erro, na verdade não tratarmos o erro, mas não deixar que o erro aparecer, é colocar um arroba, né, à frente de um processamento que você acha que pode mostrar um erro qualquer. Nós temos também o operador coalesce, que é o sinal de interrogação duplo ali. Tá? O sinal de interrogação duplo, ele, quando você utiliza, caso o processamento que você esteja realizando, que o software esteja realizando naquele momento, levante um erro, ou seja, ele ocorra um erro, você, ao invés de mostrar o erro, você simplesmente mostra a mensagem, um resultado que você queira. Mas isso não é tratar erro. Bom, para tratar erro, nós vamos usar um mecanismo que a gente chama de levantar uma exceção. E levantar uma exceção, a gente utiliza o bloco try catch. Os blocos try catch, né? As exceções são um mecanismo mais avançado para tratar erros no PHP. Elas permitem aos programadores criar suas próprias classes de erro personalizadas. Para tratar erros usando exceções, os programadores devem usar o bloco try catch. Os blocos try catch são compostos por três partes. O bloco try contém o código que pode gerar um erro. O bloco catch é usado para capturar e tratar o erro. O bloco finally é opcional e pode ser utilizado para executar código, independentemente de o erro ser capturado ou não. Na verdade, o bloco finally, ele será executado mesmo que ocorram erros. Aqui nós temos um exemplo, né, do tratamento de um erro divisão por zero. Então, entre o bloco try catch, ou seja, o bloco try catch está delimitado por abrir e fechar chaves, nós colocamos o processamento que a gente quer que seja realizado. Caso haja um erro, ele vai então executar o que está aqui dentro desse bloco catch. Esse bloco catch, ele recebe um parâmetro que é uma classe, né? Ele é uma classe chamada exception, e essa classe exception é uma classe especializada em tratamento de erro. E aqui você vai dizer que houve um erro. O seu software não vai quebrar, não vai crashar, mas vai exibir uma mensagem para que o usuário fique sabendo, né, fique informado do que aconteceu de fato ali.
Nós podemos criar também as exceções personalizadas. Os programadores podem criar suas próprias classes de exceções personalizadas para tratar erros específicos. Para fazer isso, eles precisam criar uma classe que estenda a classe exception. Neste erro, nós vamos mostrar como que a gente pode estender uma classe e personalizar essa classe para que nós utilizemos em nossos programas o tratamento de erro personalizado. Então, simplesmente está sendo criado aqui uma classe que estende a classe exception, e na classe Py existe uma função construtora, né, um método construtor, e nesse método construtor ele recebe uma mensagem. E aí essa classe, né, essa subclasse, então, que herdou a classe exception, vai usar o método construtor da classe Py para mostrar o erro. Dessa forma, eu posso agora utilizar essa classe exception, né, para tratar o erro. Agora, eu não só informo ao usuário que houve um erro, mas eu falo para ele qual é o erro que de fato ocorreu. Tá? E é claro que nós temos o try, o bloco tentará ser realizado, o programa vai tentar executar esse código, na verdade ele vai executar esse código, e caso seja levantado o erro de divisão por zero, ele vai exibir a mensagem. E finalmente ele vai executar o que tiver aqui dentro desse bloco finally. Como eu disse, o bloco finally ele sempre vai ser executado mesmo que ocorra um erro. O PHP ele tem vários níveis de erro. Os programadores podem usar a função Error Reporting para definir o nível de erros que o PHP irá reportar. O seguinte exemplo mostra como definir o nível de erros para apenas erros críticos. Erro Reporting é error. Conclusão: o tratamento de erros é uma técnica importante para garantir que os scripts PHP continuem funcionando corretamente, mesmo quando ocorrem problemas. Os programadores podem usar os operadores de controle de erro, exceções, para tratar erros no PHP. Você vai nesse código PHP, nesse script PHP, você pode usar lá no index, né, na página, no ponto de entrada da sua aplicação, você pode definir assim, ó, in set, e aqui você vai dizer que você quer tratar erro, né? Então eu vou pedir para display errors e vou colocar true ou 1, e aqui eu vou definir qual é o nível de erro que ele trate. Então eu posso falar para ele o seguinte, olha, error reporting, e aqui a gente pode usar all, ou seja, eu estou dizendo para ele tratar todos os erros, e também as exception, o warning, né? Então eu vou pedir para que ele mostre os avisos também, as advertências. Bom, isso aqui já garante que ele mostre erros para a gente na tela, caso haja este erro. Se eu pedir para executar esse programa aqui, ele vai executar, né, ele vai executar. Claro que tem que existir essa classe, né? Essa classe aqui, vamos criar essa classe. Essa classe aqui vai ser aqui, division by zero.php. Estou criando uma classe e essa classe vai estender da divisão por zero. Então, pronto. Então, a minha classe já fez, né, o que ele deve fazer, estendeu da classe exception. E aqui eu vou fazer uma inclusão, né? Na verdade, vou usar um require division by zero PHP, né, PHP. E aqui, então, eu fiz esse require e, então, agora sim ele consegue usar essa classe divisão por zero.
Nesse caso aqui, o finally ele vai ser executado mesmo que haja uma exceção. Dessa forma, nosso sistema não crasha. Tá aqui, ó, programa finalizado. Então, se tivesse algo ocorrendo, algum outro módulo para ser executado, outro módulo seria executado sem problema algum, o seu sistema não crasharia por isso. É isso aí, galera.